Olha, nós aí de novo para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. A gente atrasou uns minutinhos aqui. A gente estava resolvendo alguns probleminhas técnicos, mas como vocês sabem, todas as quintas-feiras a gente está aqui ao vivo com vocês a partir das 20 horas, trazendo aquele conteúdo bacana de APH, certo? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste Paraná. Hoje também componho o quadro Instrutores do SAMU. E aqui faço parte da equipe pedagógica do Grupo Estuda Mais Brasil e quando eu posso também eu participo dos conteúdos ao vivo, né, galera? É isso aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live vai ser muito bacana, que a gente vai iniciar um novo mini curso. É isso aí, galera. E olha só, para quem nos acompanha, sabe que há um tempo atrás a gente já fez esse formato aqui. E hoje a gente vai retomar o formato antigo. Como que é esse formato antigo, então, para quem não conhece ainda? Você vai assistir as 4 lives, tá? Desse mini curso de 4 lives falando sobre retirada veicular. E aí, no final, você vai conseguir imprimir um certificado de 8 horas de curso, tá? Olha só que bacana, galera. Quando você imprime um certificado de 8 horas de curso online, isso significa que quando precisar colocar no seu certificado ou precisar para você prestar um concurso, um PSS, esse certificado ele vai contar ponto para você, porque ele tem uma carga horária suficiente para contagem de pontos, ok? Geralmente, 1-2 horas conta menos ponto do que um certificado de 8 horas de curso, tá? Embora seja online. Então, é muito melhor para quem realmente aí deseja se tornar socorrista, para quem realmente deseja enriquecer o seu certificado, o seu currículo, né? Melhorar o seu currículo adquirindo mais certificados, tá bom? Então, vai ser desse formato a partir de agora, tá? A gente vai começar a live número 1, né? Falando sobre retirada veicular, segurança de cena, como que a gente faz a garantia da cena para iniciar um atendimento ao trauma. A gente vai falar sobre os traumas, depois a gente vai entrar na questão das retiradas veiculares, e aí a gente vai falar sobre os ângulos das retiradas veiculares e tal, e aí talvez no final, olha só que bacana, talvez no final a gente faça mais uma live gravada, tá bom, pessoal? Como a gente fez a live da última quinta-feira, gravadinha para vocês, mostrando o conteúdo prático, há uma grande possibilidade de que a gente faça a última live desse mini curso também gravada, tá? Com as retiradas veiculares. Ou pelo menos com imagens um pouco mais detalhadas, eu explicando para vocês como é feita a retirada, para que realmente esse conteúdo agregue conhecimento, tá bom? Bacana, né? Então hoje a gente vai falar sobre a segurança de cena, né? Para fazer uma retirada veicular. Abordagem ao trauma, como que a gente vai fazer, garantir o cenário para que o socorrista consiga fazer um atendimento à vítima de forma segura, ou seja, para ele, para a equipe, né, para as vítimas que já foram envolvidas em um acidente de trânsito e também para os transeuntes. É isso aí, galera. Os transeuntes também são responsabilidade dos socorristas, porque os transeuntes que estão na cena fazem parte da cena, ou seja, a cena é responsabilidade do socorrista. Então, por isso que é necessário garantir a segurança dos transeuntes também. Então, uma cena bem segura vai garantir muito bem a segurança dos transeuntes e dos socorristas, bem como das vítimas, ok? Por isso que a gente vai entrar com a primeira aula já no conteúdo de segurança de cena, tá bom? Então, hoje a gente vai ter alguns slides também, material exclusivo, galera. Olha que bacana. Material exclusivo, a gente vai ter alguns slides para apresentar para vocês. Então, ali no slide de controle de riscos, a gente fala sobre controle de riscos e eu vou fazer um apanhado geral falando sobre os possíveis riscos que podem estar relacionados, então, ao cenário, tá bom? Vamos pensar num acidente de trânsito, então, numa rodovia de 100 km por hora, tá? Rodovia que tem uma velocidade máxima de 100 km por hora. Eu acho que tu tá em outro slide, não sei se tá vendo. Isso, passa por 2. Isso. Uhum. E aí, galera,
É que o primeiro era perguntas, né? Aí a gente tá só ajustando aqui, galera. Então, o que a gente vai fazer esse análise do cenário de risco do trauma, tá? Então, por que a gente faz esse análise de risco? É necessário que a gente tenha uma abordagem com eficiência, mas para ter uma abordagem com eficiência, é necessário que o socorrista saiba exatamente o que ele está fazendo. Uma vez que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele precisa iniciar da forma correta, controlando tudo da forma correta, para que ele não fique se preocupando no meio de um atendimento com coisas fora do cenário, certo? Como que seria isso? Então, olha só, na análise da cena ali, avalia-se a condição do local do acidente, todos os seus arredores, identifica o que aconteceu, quantas vítimas envolvidas e os riscos ainda existentes no local. Então, como que eu vou fazer essa abordagem aos riscos ainda existentes no local? Exemplo, vi um acidente de trânsito, tá? Então, vamos numa situação de um alto caminhão, tá? O carro tá na pista, o caminhão desceu uma ribanceira abaixo, ou seja, num barranco ali, e tá meio coberto assim por vegetações e tal. Eu sei que é um caminhão baú, né? É um furgão, que nem muita gente conhece, e tá lá no meio do mato, certo? Sei que tem uma vítima no caminhão, obviamente, e no mínimo uma no carro também, né? Então, no mínimo ali eu tenho um cenário com 2 vítimas. Talvez não graves, mas tem um cenário com 2 vítimas. Qual que é a ideia aqui, então? Eu, como socorrista, chego na cena e primeiro eu vou garantir a segurança do local, tá? Mas eu preciso também olhar para esses veículos envolvidos para ver se um deles não tem aquelas plaquinhas, né? Ou os dois, talvez, aquelas plaquinhas laranja, identificando que é um caminhão de transporte de combustível, um caminhão de um veículo que transporta explosivos, um veículo que transporta produtos químicos, enfim, um veículo que possa aumentar o risco do cenário, tá? Então, isso está associado à análise da cena. Vou analisar a cena, já sei que são um carro e um caminhão, então eu tenho no mínimo 2 vítimas, né? Pelo menos 2 motoristas ali, e aí eu vou analisar os riscos associados. E quando eu vou fazer uma análise dos riscos associados, eu vou observar exatamente isso no caminhão, bem como focos, né, possíveis focos de incêndio, tanto no carro quanto no caminhão, derramamento de combustível na cena, né? Tudo isso está relacionado à análise da cena. Eu estou analisando toda a cena. Por que eu preciso analisar toda a cena? Para mim fazer uma abordagem segura nessa cena. Exemplo, se é um caminhão de combustível, tá? Eu tenho que analisar se tem vazamento na carga, se esse vazamento corre para a direita ou para a esquerda, tá? Até onde que esse vazamento está indo, se é um vazamento grande ou pequeno, se tem foco de incêndio associado a esse vazamento, tá? Tudo isso é necessário analisar. Por quê? Se é um caminhão de combustível, um caminhão com explosivos ou qualquer tipo de carga perigosa, eu preciso aumentar a área de segurança. Ou seja, eu já vou começar a área de segurança, a área quente, a partir de 30 metros de distância para cada lado do acidente, tá? Se é um caminhão com combustível e um derramamento grande de combustível, talvez eu tenha que aumentar para 100 ou 150 metros o isolamento dessa área para que ninguém chegue nesse cenário. Entendeu? Para me garantir uma cena segura. Senão o que acontece? Eu deixo todos os carros pararem perto, faço uma segurança próxima do local, depois eu percebo que tem um vazamento de combustível, que é um caminhão que pode explodir a qualquer momento. Todas aquelas pessoas que estão naquele raio próximo desse acidente, eles estão em risco, bem como a equipe, certo? Então preciso fazer essa análise rápida. Preciso fazer uma análise se é um caminhão que tenha produtos perigosos ou gases nocivos, ou até mesmo produtos que podem reagir com água, para que não seja colocado água nesse produto, porque muitos produtos reagem com água. E as reações de combinações de produtos aí podem gerar gases tóxicos.
E aí, se eu tiver um derramamento, um vazamento de gás, uma composição de gás tóxica nesse cenário, a minha área de segurança agora ela pode expandir talvez até para 1,5 km para cada lado do local do acidente. Inclusive levando em consideração a velocidade e a direção do vento que possa levar esse gás nocivo, certo? Então, por isso que é necessário fazer uma análise da cena mais minuciosa, para que eu não se exponha ao risco desnecessário, certo? E aí, se não tenho nada disso, não é um caminhão com produtos perigosos, nem carro com produtos perigosos, nem nada disso, eu posso agora fazer uma segurança de cena com um raio menor aproximado a esse incidente, certo? E aí eu vou sinalizar para os dois lados. E aí eu vou levar em consideração a sinalização para os dois lados, levando em consideração a velocidade da via. Um exemplo, se a via é de 100 km por hora, eu preciso sinalizar 100 metros para cada lado, tá? Isso se, olha só, 100 metros para cada lado, isso se não estiver chovendo, não for à noite e não tiver neblina, tá? Então eu considero essas três situações. Não é à noite, não está chovendo e não tem neblina. Eu sinalizo 100 metros para cada lado. Mesma regra se for 50 km por hora a via, mesma regra se for 120 km por hora a via, certo? Agora, se eu tiver qualquer condição adversa de clima, que aí é chuva à noite e neblina na pista, são condições adversas que interferem, ou seja, mudam o meu cenário de sinalização da segurança de cena, nesse caso, tá bom? Como que ele mudaria esse cenário? Exemplo, tá chovendo, ou é à noite, ou tem neblina, eu preciso dobrar o tamanho da minha sinalização da cena, certo? Então eu vou dobrar o tamanho da sinalização da cena, vou aumentar, se for uma via de 100 km por hora, e eu tiver uma condição adversa de clima, eu vou aumentar para 200 metros para cada lado a segurança, tá bom? Vou guardar entre a minha viatura e o local do acidente, os veículos envolvidos, uma média de 10 a 15 metros, e a partir daí para trás, eu vou fazer uma sinalização para trás da minha viatura de 200 metros ou 200 passos longos, se for à noite, se estiver chovendo ou tiver neblina, tá bom? Da mesma forma, para o outro lado, para frente. Se a velocidade da via for 50 km por hora, 100 metros para cada lado. Se for 120 km por hora, 240 metros para cada lado, para me garantir uma cena segura. E eu preciso, talvez, pedir ajuda para alguém para fazer uma sinalização, para estender essa minha sinalização. Conforme vai parando carros e caminhões na rodovia, se eu tiver com esse trânsito interrompido por um período de tempo, é necessário que alguém vá lá e estique os cones que estão no final lá, mais longe ainda, para os caminhões e carros que vêm consigam ver os meus cones, a minha sinalização, antes de chegar na traseira do último carro ali, do último caminhão e causar um novo acidente, certo? E aí, se eu tiver derramamento de combustível, vítima presa em serragens, produtos, uma placa laranja com um numeral escrito, eu não sei qual que é o produto que tem ali dentro. Eu não preciso saber, mas se eu entrar em contato com a central e falar, olha, tem uma placa no caminhão aqui e tem o número tal escrito. Então, o médico regulador, ele pode entrar em contato com os bombeiros, né, o radiooperador também, vão entrar em contato com os bombeiros, vão falar qual que é o numeral da placa, e aí os bombeiros vão falar, olha, é produto perigoso, é produto que pode explodir, é produto que reage com água, é produto que reage à pancada, ao choque, é produto que é um produto perigoso, mas é bem tranquilo, pode manusear com tranquilidade, ele é um produto bem isolado, ou um produto estável, ou é um produto instável, que pode gerar risco eminente de perigo ali, certo? Então, eu vou ter esses recursos, mesmo eu não conhecendo aquelas plaquinhas que estão lá grudadas no caminhão, certo? Também é importante que eu consiga conversar com o motorista do caminhão, muitas das vezes, né? Se o
o motorista do caminhão está consciente, orientado e eu consigo conversar com ele, talvez eu conversando com ele possa me explicar o que tem nesse caminhão, se é perigoso, se não é, e qual que é o meio de o procedimento de segurança desse caminhão. Certo? Tranquilão, né? Então, quando a gente faz essa análise dos riscos existentes numa cena, é necessário levar em consideração tudo isso. Passando para o próximo slide, então, através da avaliação que você fará, você vai fazer o controle dos riscos adicionais, então, que é o controle, que é o que eu acabei de falar, e o pedido de ajuda para quem deva controlar se for um produto que precisa ser controlado, certo? Na sequência, eu vou avançar para as vítimas. Só que, para mim avançar para as vítimas, eu tenho que saber quantas vítimas tem e se eu preciso pedir ajuda adicional para essas vítimas, certo? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre mais, né? Um pouquinho mais sobre isso. Ainda na análise da cena, avaliação da cena, verificar se o local está seguro agora para o socorrista, para as vítimas envolvidas e para os terceiros, os transeuntes. E agora é um pouco mais resumido esse cenário. Já fiz a segurança do local para não causar um novo acidente. E agora eu preciso me aproximar do veículo. Agora eu vou conferir novamente. Derramamento de combustível, vítima presa em ferragens, quantas vítimas são, se é um carro elétrico talvez, como que eu vou fazer uma abordagem a esse veículo, certo? Fazer um 360 graus, olhando tudo o que está acontecendo nesse veículo, qual foi a energia envolvida nesse veículo, amassou bastante, amassou pouco, teve uma introdução significativa na lataria, então eu preciso levar em consideração tudo isso antes de tocar na vítima, fazer essa abordagem. Dando sequência então, no controle dos riscos, a gente falou, né, fazer o controle de cada tipo de risco e se for um produto perigoso, acionar as autoridades competentes. Talvez até em alguns casos, galera, tem caminhões que transportam produtos explosivos, né? Quando há esses produtos explosivos sendo transportados, muitas das vezes eles são fiscalizados, né? Muitas vezes não, todos os produtos explosivos são fiscalizados e controlados pelo Exército, tá? E aí, talvez num cenário onde envolva um acidente de trânsito e tenha explosivos associados a essa situação, a esse acidente, muitas das vezes nem os bombeiros não vão mexer, só vão garantir a segurança da cena, a segurança da carga, para que o Exército venha fazer o controle e a retirada, tá? Dependendo do produto, do explosivo que tiver associado ali, tá bom? Aí, depois de controlar os riscos e garantir que eu posso me aproximar desse veículo, que o local está seguro, eu vou então entrar na questão no último slide então. Depois a gente vai ver as perguntas, tá, galera? Agora a gente não vai fazer perguntas, tá bom? Depois a gente vai fazer as perguntas. Eu posso entrar então na questão da avaliação das possíveis lesões das minhas vítimas, tá? Então assim, se a vítima ainda está no veículo, ou ela pode estar fora do veículo já, mas eu olho lá, tem um amassado significativo na porta do motorista, um exemplo. Pancada bem forte na porta do motorista, teve um amassado bem forte, uma introdução significativa na porta do veículo para dentro ali. Eu posso considerar o quê? Olha só, o veículo, né, ele fica do lado esquerdo, então a introdução foi do lado esquerdo. Eu posso considerar ali fratura de clavícula, fratura de úmero, arcos costais, pelve e fêmur, tudo nessa mesma pancada. Mais isso, o efeito chicote lateral, podendo ter um TCE associado ou até mesmo lesão de cervical pelo efeito chicote do peso da cabeça com uma pancada lateral, tá? Então essa análise é necessária para mim fazer essa abordagem ao paciente. A pancada foi todo lado esquerdo, então assim, eu preciso avaliar o lado esquerdo desse paciente. Da mesma forma, se a pancada for do lado direito. E aí, do lado direito tinha alguém no carona, tá? Então esse alguém que estava no carona, ele foi afetado do lado direito dele. Há grande possibilidade de ter lesões significativas do lado direito desse paciente. E aí leva em consideração a mesma causa do motora do lado esquerdo quanto do passageiro do lado direito, que foi afetado, bem como na frente
ou atrás. Leva em consideração o amassado do veículo, né? A energia que esse veículo recebeu para ter um amassado dessa forma, e aí as possíveis lesões que estão associadas. Quando a colisão é traseira, com grande impacto, tem o efeito chicote, o efeito surpresa, rosto no volante e tal, aquela coisa toda que pode estar associado à pancada na traseira, a projeção da vítima para frente, se ela estava de cinto ou não, faz toda a diferença nessa abordagem também. E aí a gente vai então para a questão da colisão frontal. Por exemplo, os veículos se bateram de frente. Quando os veículos se batem exatamente de frente, a vítima é projetada para frente. Em alguns casos, a vítima é projetada por baixo do volante, e aí ela bate o tórax no volante, o rosto no volante ali talvez, e aí os membros inferiores, ou seja, as pernas, os joelhos vão lá no painel, né? Aí dá aquela pancada lá no painel. Então posso ter fratura em arcos costais, eu posso ter um TCE ou um trauma de face no rosto da vítima ali. Também associado a isso, posso ter fraturas de fêmur ou fratura de pelve. Os joelhos deslocaram para frente e bateram lá no painel, pode ter fraturado ali fêmur, bem como pelve, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Em outros casos, a vítima é projetada por cima do volante, tá? Então quando ela é projetada por cima do volante, a primeira coisa é o TCE. A vítima bate o rosto, bate a cabeça, a testa no para-brisas. E aí eu consigo ver de longe, né? Aquela teia de aranha, alguns falam de olho de boi, outros chamam de teia de aranha, que está lá quebrado o para-brisa. Aí às vezes tem até uma mancha de sangue lá no para-brisas. Aí a vítima foi projetada por cima do volante. Aí ela tem uma grande possibilidade de ter um trauma abdominal, tá? Essas são as vítimas motoristas, tá? Porque a gente já vai falar sobre os 3 choques, e aí quando eu falo dos 3 choques, eu estou relacionando as lesões que a vítima pode ter por estar no volante, tá? Que o volante ele está mais próximo do corpo da vítima, tá bom? Então, por ele estar mais próximo do corpo da vítima, mais facilmente a vítima é projetada contra esse objeto, tá? E daí lá quando a gente fala dos 3 choques, vocês vão entender melhor sobre isso. Muito bem, dando sequência então, quando a vítima é projetada por cima, ela tem o efeito do deslocamento do corpo, né? Associado a isso, o efeito chicote, depois que o tórax bate no volante, o abdômen bate no volante ali, o efeito chicote da cabeça que vai para frente e bate no para-brisas. E aí eu tenho um efeito chicote compressivo, ou seja, a coluna vertebral da vítima se esticou. E essa maior pressão pelo peso da cabeça está relacionada com a cervical, com as vértebras da cervical, tá? E aí quando as vértebras da cervical se esticam, tudo pelo peso da cabeça sendo projetado, depois que o corpo parou, a cabeça continua, elas se esticam tudo ali, né? O sistema muscular nervoso segurando o peso da cabeça ali, e a cabeça vai e bate no para-brisas, e aí há um efeito de esmagamento inverso, ou seja, a cabeça foi para frente, recebeu a pancada e houve o esmagamento. Há uma grande possibilidade de fratura na primeira ou na segunda vértebra da cervical, que a gente chama de axis ou axis, tá? Essas vértebras, elas têm uma grande possibilidade de fraturar com esse efeito chicote associado ao esmagamento. A cabeça desloca, faz um esticamento, na sequência um esmagamento inverso, ou seja, projetando a cabeça de volta para trás, associado à distensão dos músculos, bem como o deslocamento dos ossos das vértebras ali. Então, quando há esse esmagamento durante esse choque, há uma grande possibilidade de fratura ali de base de crânio, bem como fratura da primeira ou da segunda vértebra. Legal? E aí, quando há uma fratura de primeira ou segunda vértebra, mas a vítima não houve o rompimento da medula, foi só a fratura da vértebra, muitas das vezes a vítima tem a sensação de que a cabeça vai cair de cima do corpo. E há casos em que você aborda a vítima e ela está segurando a própria cabeça, com a impressão de que a cabeça vai cair em cima do corpo. Isso é um sinal claríssimo de fratura de base de crânio, de fratura
de primeira ou segunda vértebra da cervical, tá? E aí o tratamento tem que ser extremamente cuidadoso com essa vítima. Então tudo está relacionado ao trauma. Só que quando eu entro no correlacionamento ao trauma, eu também preciso lembrar e ressaltar as crianças, né, que estão na cadeirinha, que estão no assento de elevação, que estão naquele conhecido como bebê conforto e tal, se estão de cintos. Os bebês, eles sofrem um efeito chicote muito grande, com grande possibilidade de fratura na lombar, nas torácicas, bem como na cervical, porque a cabeça do bebê ela é maior proporcionalmente ao corpo. Então há um peso maior relacionado ao corpo. Além de haver esse peso proporcionalmente maior, há também a questão da compleição muscular dessa criança, que ainda não está 100% formada, ou seja, não tem músculo suficiente no pescoço para segurarem, absorverem esse choque, esse deslocamento, esse efeito chicote. E aí, para a criança, é sempre muito mais gravoso esse efeito chicote. Quanto menor for essa criança, mais possibilidade de lesões nesse caso, ok? Então, vamos se atentar para esses detalhes também. Uma vez que tem a criança associada, é necessário fazer uma abordagem criteriosa correlacionada à condição da criança, ok? Dando sequência, então, eu vou pedir para a Kelvin colocar os slides para vocês dos 3 choques, tá? E aí vocês vão me entender o que eu falo quando eu falo sobre os 3 choques. Quando eu falo, galera, sobre os 3 choques no trauma, eu estou falando no pré-choque, no pré-trauma, no trauma e no pós-trauma, tá? O que eu falo no pré-trauma, galera? Pré-trauma é tudo aquilo que levou o trauma a acontecer, tá bom? Tudo aquilo que está associado a antes do acidente. Houve uma negligência, houve uma falha mecânica, houve uma imprudência, uma imperícia. O que está acontecendo? É uma vítima que passou mal no veículo, uma vítima que dormiu, é uma vítima que foi fazer uma ultrapassagem forçada, é uma vítima que está etilizada e estava bem louca no trânsito, ultrapassando todo mundo e causou esse acidente. Então, tudo que está relacionado ao pré-trauma, está relacionado a antes de acontecer o trauma, é importante eu saber também. Ah, mas vou lá ver se o cara está bêbado, por isso que causou acidente. Não, mas se eu estou vendo que é uma reta, vamos pensar num exemplo assim. Eu estou vendo que é uma reta e aí o veículo, dois veículos colidiram, colisão frontal, para ficar muito simples, colisão frontal. Um está vindo na sua mão e outro está indo na contramão. O cara que está indo na contramão está teoricamente errado, certo? Muito bem. Uma vez que ele está na contramão, ele está errado. Então, ou foi uma ultrapassagem errada, ou o cara está utilizado, não cuidou do que estava acontecendo, ou ele dormiu e invadiu a faixa contrária, tá? Ou ele passou mal, também invadiu a faixa contrária, ou houve uma falha mecânica e jogou ele, né, na faixa contrária. Então, assim, o que eu posso saber de início? Ou houve uma imperícia, ou houve uma imprudência, ou houve uma negligência, tá? Uma falha mecânica. Então, alguma coisa aconteceu que jogou esse carro na contramão. Então, eu sei que um carro invadiu a frente do outro. Se eu olhar e não tem marca de frenagem, ou seja, a pancada foi mais forte, né? Não deu tempo de frear, não deu tempo de segurar. Quando eu tô vendo que teve uma tentativa de desviar, os carros se pegaram meio de lado e tal, tentando desviar, freou e tal. Então, há um sinal de que houve uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, né? A imperícia, ela está mais associada a peritos, né? Quando o cara é perito no volante, exemplo, o cara é um piloto de Fórmula 1, então ele é perito no volante. E mesmo assim ele causa um acidente de trânsito, ele está causando uma imperícia, ele foi imperito durante a sua pilotagem ali. Mas tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes. É só para vocês entenderem o que é uma imperícia, tá? E aí, imprudência, todo mundo sabe, o cara não respeitou a sinalização de trânsito, imprudentemente entrou na contramão e causou um acidente de trânsito. Ou houve uma falha mecânica que jogou esse carro na contramão, ou houve uma falha humana
E aí a falha humana está relacionada à não manutenção adequada do veículo, está relacionada aos pneus do veículo careca, tá? E aí aquaplanou em má condições de uso e acabou fazendo uma aquaplanagem que acabou resultando no acidente de trânsito, alta velocidade, que aí é imprudência do motorista também. Então muitas coisas podem estar associadas a isso aí. É importante eu saber disso? É importante. Tenho como saber? Nem sempre. Tá? Muitas das vezes eu não tenho como saber. Vai fazer diferença se eu sei ou não? Não vai fazer diferença, mas é importante que eu saiba para mim entender o mecanismo de lesão ali. E aí, observando a pancada, eu começo a observar o mecanismo de lesão. Mas tudo que faz parte disso que eu falei, ele faz parte do pré-trauma. Tudo que leva a acontecer o trauma, tá? Na sequência, nós teremos o trauma, tá? E aí, o trauma, galera, ele está relacionado à hora da pancada, a hora que aconteceu o acidente, tá? A hora que aconteceu o acidente. Exemplo, o carro bateu no outro, ponto. Tá? O carro bateu num poste, ponto. E aí nós temos o pós-trauma. O pós-trauma está relacionado a tudo o que pode acontecer ou tudo o que acontece depois do acidente, certo? A vítima caiu de moto, a hora que ela parou de rolar, que ela ficou lá no chão, ela caiu, saiu rolando e parou. A partir daquele momento começa o pós-trauma. O tratamento dessa vítima, as possíveis lesões secundárias que estão relacionadas ao pós-trauma, faz parte do pós-trauma, tá bom? Então, bem tranquilo até aí, todo o atendimento das vítimas faz parte do pós-trauma, toda a sinalização de trânsito faz parte do pós-trauma, o passo a passo de atendimento, tudo isso faz parte do pós-trauma, legal? Inclusive o tratamento da vítima, tá bom? Tranquilo até aí. Agora, dentro do trauma, nós falamos sobre o pós-trauma, falamos rapidinho sobre o trauma e falamos sobre o pós-trauma. Dentro do trauma, nós temos os 3 choques, tá? E aí, quando nós temos os 3 choques, quando a gente fala dos 3 choques, a gente vai relacionar o seguinte. Auto-anteparo, auto-caminhão, auto-moto, moto-moto, moto-caminhão, caminhão versus caminhão, auto versus árvore, moto versus árvore, enfim. Tudo isso faz parte do primeiro choque, tá? Quando eu falo dos 3 choques dentro do trauma, tá? Faz parte do primeiro choque. É a pancada do veículo contra alguma coisa que ele bateu. Por isso que ele se envolveu no acidente, tá bom? Contra o que ele bateu. A moto caiu, então ela caiu, bateu contra o chão, né? O motoqueiro caiu, ele bateu contra o chão. No primeiro momento nós temos um choque. A queda do condutor, tá? Mas isso já começa a entrar na questão do segundo choque. E aí, quando eu entro na questão do segundo choque, galera, está relacionado a vítima contra objetos. Mantendo a condição ali do segundo choque, que a gente estava falando sobre a moto, na moto, quando o motoqueiro cai, então há o primeiro choque, que é a queda da moto, na sequência a queda do piloto da moto, certo? E aí é o segundo choque, é o piloto que foi arremessado contra uma árvore, contra um poste ou contra o solo mesmo, tá? O motora do carro que foi arremessado contra o painel, contra o volante, contra o para-brisas. Foi uma colisão lateral e aí houve a introdução e o motorista foi arremessado contra aquela introdução ali, ou seja, aquela introdução atingiu o motorista, né? Era alguém que estava no banco de trás e foi projetado para fora do veículo e caiu lá fora em cima de uma pedra, um exemplo. Então, é o choque do corpo da pessoa contra tudo aquilo que ela bate durante o acidente de trânsito. Contra tudo aquilo que pode causar uma lesão nela. Contra todas as possibilidades dela ter batido naquele veículo, se chacoalhado, o veículo capotou, ela se bateu em tudo quanto é parte, bateu no campo, bateu no painel, bateu no teto, caiu no banco de volta, né? Caiu para fora do veículo, o veículo tombou em cima dela. Tudo isso está relacionado ao segundo choque da nossa divisão de trauma, tá? E aí, onde acontece uma grande parte das lesões. As fraturas, os cortes, fratura fechada, fratura exposta, o TCE, né? O traumatismo crânioencefálico com fratura de calota craniana, cortes contusos, trauma de face, sangramento nasal, aqueles cortes que sangram, hemorragias exsanguinantes, tudo isso está relacionado a esse segundo choque aí do trauma, tá?
Mas aí nós temos o terceiro choque, galera. No terceiro choque é o deslocamento, tá? É o deslocamento dos órgãos contra, né? O deslocamento e o choque deles contra as paredes dos arcos costais, tá? Bem como as paredes do abdômen, bem como a calota craniana com o deslocamento do cérebro. Exemplo. Um veículo, ou seja, um objeto em movimento, deve permanecer em movimento até que uma força adversa haja, ou uma força contrária haja sobre ele, certo? Certo. O que acontece? O corpo está em movimento dentro do veículo. O veículo bateu. O corpo foi e bateu. E agora os órgãos que estão lá dentro, eles vão bater também. Eles vão bater na caixa torácica, né? Ou vão bater no abdômen, só que esse abdômen bateu em alguma coisa, essa coisa é rígida. Teve uma introdução para dentro do abdômen, os órgãos abdominais vão bater direto nessa introdução, onde é uma grande lesão, é uma grande chance de causar lesão. Exemplo, a vítima teve um TCE, ela bateu a cabeça no para-brisas durante o deslocamento. Embora, né, no segundo choque ela bateu a cabeça no para-brisas. Não houve o segundo choque, mas o segundo foi a cabeça da vítima no para-brisa. O terceiro choque é o cérebro da vítima contra a calota craniana, certo? E esse terceiro choque, cérebro contra a calota craniana, coração, pulmão, órgãos torácicos, órgãos abdominais contra as paredes do tórax, do abdômen, da calota craniana, da cavidade pélvica, compleição óssea pélvica, esse choque pode causar, e causa muitas das vezes, lesões internas, tá? E essas lesões internas, muitas das vezes, levam o paciente a óbito. Essas são as mais graves, tá? Essas que realmente são as mais graves. As externas são mais tranquilas, mas as mais graves são as internas, ok? Então, olha só, um exemplo. Vítima é uma vítima de moto e uma vítima de carro. Então, se encontraram numa encruzilhada, um tinha que parar, não parou, o outro não parou e, pô, bateu. O carro bateu na lateral da moto, tá? O motoqueiro foi arremessado, projetado contra um poste, tá? E aí o carro estava em alta velocidade, se perdeu e bateu numa árvore. Olha só. Temos o primeiro trauma, que foi o pré-trauma, que foi quando alguém negligenciou. Na sequência, nós temos o trauma, que foi quando eles se bateram. E aí, dentro do trauma, nós temos o primeiro choque, que é o carro contra a moto. Na sequência, a vítima da moto. O segundo trauma dela, o segundo choque dela, é contra o poste. Né, que ela foi arremessada contra um poste. E o segundo choque do motorista do carro é o corpo dele contra os objetos do veículo. Painel, volante, para-brisas. Quando ele bateu no motoqueiro e bateu na árvore. Tá? O terceiro choque do condutor e do piloto da moto é os órgãos deles se batendo contra as paredes, né? Calota craniana, arcos costais e tórax, abdômen, pelve. E aí, por isso, né, que obviamente os motoqueiros sempre levam a pior, né? O motoqueiro foi arremessado contra um poste. E aí houve a chance de lesões desse motoqueiro é sempre maior, tá? No segundo choque, o motoqueiro se quebrou todo, né? Quebrou braço, quebrou perna, quebrou costela, aquela coisa toda. O motora do veículo não se quebrou quase nada, mas ele bateu o tórax bem forte contra o volante. E houve um deslocamento de órgãos internos ali e houve algumas lesões internas. O motorista do veículo tá tranquilão muitas das vezes na cena. Ah, dói o peito aqui, mas é não sei o que, tô legal, não quero atendimento e tal. Beleza. E aí, a equipe vai focar na vítima da moto, geralmente, né? Que teoricamente seria o mais grave. Aí você foca na vítima da moto, que tá todo quebrado, sangrando,
né, aquelas fraturas expostas, horríveis ali e tal, atendimento, e aí, dali a pouco, o motorista do veículo, cai, desmaia. Aí você vai ver, o cara que estava bem deambulando tem uma lesão interna gravíssima, relacionada ao terceiro choque, e o motoqueiro, né, o piloto da moto, tem várias fraturas ali, várias lesões, que todas juntos deixam ele grave. No entanto, cada uma delas são fraturas não graves, que foram relacionadas ao segundo choque. Entenderam? O motora talvez pode morrer por uma lesão causada no terceiro choque. E o motoqueiro, o piloto da moto, pode morrer talvez por lesões relacionadas ao segundo choque. Por isso é importante prestar atenção nos choques, saber dividir os 3 choques quando há um atendimento ao trauma. Saber dividir o pré-trauma, o trauma e o pós-trauma, bem como saber dividir dentro do trauma o primeiro choque, o segundo choque e o terceiro choque. Algumas vítimas, tá? Elas podem morrer no segundo choque por lesões do segundo choque. Outras podem morrer por lesões do primeiro choque. Mas também existem as vítimas que podem morrer por lesões do primeiro choque. Olha só. Ah, mas choque... o choque não é... No primeiro choque não é alto anteparo, alto moto, alto. Mas e se for um atropelamento? O primeiro choque que a vítima recebeu, embora seja secundário, né? Segundo choque, mas foi a primeira pancada que ela teve na vida dela. Ninguém derrubou ela da moto para ela bater num poste. Ela estava deambulando e o carro chegou e bateu. Então é o primeiro choque que ela recebeu, já pode causar várias lesões, um TCE, fratura de membros ali, fratura de pelve, e ela pode ser arremessada contra um objeto, contra um poste, contra uma árvore. E esse arremesso contra esse objeto causa lesões do segundo choque, quando ela bate contra esses objetos. E ainda podem ter as lesões do terceiro choque, né? Num caso de um traumatismo crânioencefálico, já vi acontecer. Abordei uma vítima, colisão lateral, tinha uma introdução significativa ali, o cara tinha um cortezinho, um corte contuso, de leve, né? Um FCC que a gente chama, ferimento corte contuso, leve na cabeça, na lateral, e recusou atendimento. Inclusive foi grosso com a equipe. A gente chegou, fez abordagem às outras vítimas, fez o atendimento, ele estava deambulando, foi conversado com ele, falou que estava bem. Na sequência eu fui falar com ele novamente, falei, olha, senhor, a gente tá aqui para lhe atender e tal, o senhor bateu a cabeça e tal, o senhor quer atendimento? Ele falou, não, eu não quero atendimento. Eu falei, mas olha, a gente tá aqui já, podia avaliar o senhor melhor. Ele falou assim, eu já falei que eu não quero atendimento. Mal e grossamente. Mal e porcamente educado. Tudo bem. Falei, tudo bem então, o senhor assina a recusa de atendimento aqui, eu tô indo embora. Ele assinou a recusa de atendimento, peguei as outras vítimas e fui para o hospital. Quando a gente estava saindo do hospital que tinha entregado essas outras vítimas, ele estava chegando no hospital, levado por terceiros, estava tonto, caindo e levantando e apresentando episódios de síncope e de perca de memória, né? Ele ficava confuso, desorientado, perdia a memória, não lembrava o que acontecia e aí desmaiava. Tá? Então, assim, o que aconteceu ali? Houve, né, a pancada na cabeça, primeiro o carro, segundo o carro contra a vítima, né, ou seja, a vítima contra alguma coisa no veículo ali que ele bateu a cabeça, e houve o deslocamento do cérebro. O que esse cérebro pode ter acontecido com ele contra a calota craniana, ou seja, contra o crânio? Ele bateu forte ali dentro, chacoalhou forte a massa encefálica, né? E aí causou microlesões, ou pequenas lesõezinhas, que num primeiro momento são insignificantes. Mas ao passar ali da primeira hora, primeiros 30 minutos, indo para a primeira hora, começa, né, aquelas microlesões começam a liberar gotículas de sangue, começa a sair um pouquinho de sangue e tal, e aí começa a inchar o cérebro, começa a causar uma pressão intracraniana. E aí, esse TCE que era leve, ele começa a ir para o moderado e ele pode chegar até um TCE grave, se as microlesões foram significativas ali dentro.
tá? Então isso eu vi acontecer, o rapaz acabou ficando bem e tal, mas teve um TCE moderado, que no primeiro momento era leve, tá? Então por quê? Porque houve o deslocamento do cérebro com a pancada na calota craniana do terceiro choque que foi falado, e aí nesse terceiro choque, no primeiro momento era leve, estava tranquilo, mesma coisa que o motorista daquele veículo, o outro exemplo que a gente citou, estava de boa, deambulando, dali a pouco sentiu uma dor no peito e passou mal, e era uma vítima que estava grave, só que no primeiro momento ele não apresentava dor. A gente chama de dores de distração às vezes. Acontece muito com os motoqueiros, quando ele cai no asfalto, dá aquela lixada, aquela abrasão na pele assim, que tira todo o couro, aquilo queima, arde muito. E isso, por ser uma dor muito forte, muito ardida, queimada, pode acabar distraindo ou não deixando essa vítima perceber que ele tem uma lesão mais grave em outro lugar por causa daquela dor. Aquela dor distrai a outra dor. Ela é mais forte, então distrai um pouco. Por isso é necessário fazer uma avaliação XABCDE de ponta a ponta na vítima, para que você não foque exatamente naquela fratura exposta, naquela hemorragia sanguinante, ou naquele queimado feio que está na pele ali, mas sim que você faça uma avaliação cefalocaudal, né, da cabeça para os pés, bem feita, para que você consiga localizar demais lesões que a vítima nesse primeiro momento ela não está sentindo, tá? Que estão relacionadas ao terceiro choque, muitas das vezes, certo? E aí quando a gente fala do pós-trauma, galera, pós-trauma então é onde vem as lesões secundárias. Nas lesões secundárias do pós-trauma estão relacionadas, tá? As lesões secundárias do pós-trauma estão relacionadas a manuseio, vamos dizer assim, manutenção, atendimento errado dessas vítimas. Ou seja, é uma vítima difícil de fazer uma retirada. Nós temos os princípios que a gente chama de não maleficência, sim beneficência, autonomia e justiça, tá? Então quando a gente fala da não maleficência, da beneficência, da autonomia e da justiça, a gente está falando sobre o quê? A não maleficência é não causar mais lesões no paciente. A beneficência é melhorar as lesões que ele já tem, tá? Trazer melhoras para ele. A autonomia é que a gente tem autonomia para decidir o que eu vou fazer com esse paciente dentro dos protocolos para que eu não responda na justiça. Tá? Então assim, eu não posso causar novas lesões, princípio da não maleficência. Eu devo ajudar, diminuir dor, aliviar sangramento, melhorar o caso desse paciente, que é a beneficência, agir dentro dos protocolos com a preferência que eu vou conseguir fazer, que estão relacionadas essa preferência a conhecimento do paciente, estado da vítima, localização da vítima e equipamentos disponíveis, tá? Então, levando em consideração o meu conhecimento, os equipamentos disponíveis, a localização e o estado da vítima, esses 4 fatores, tá? Esses 4 fatores vão definir a minha preferência que eu vou utilizar naquele momento dentro do protocolo para que eu não responda na justiça, para que eu não cause lesões secundárias que fazem parte do pós-trauma de um paciente, certo? Para que eu não leve esse paciente a um estado mais gravoso por fazer um manuseio de forma errada lá no pós-trauma, certo? Falei muito, né, galera? Olha só, falamos então sobre segurança de cena, falei sobre a abordagem da vítima, falei sobre o reconhecimento dos riscos, as tomadas de decisões ali, o que eu preciso pedir de apoio, né? Quem pode vir me ajudar, quais são os riscos adicionais a esse cenário, né? Preciso chamar mais ambulância, preciso chamar bombeiros, polícia, tudo que eu preciso para me auxiliar naquele cenário ali. Falei também, galera, sobre a abordagem, dividimos o trauma, o pós-trauma e o pré-trauma, dividimos dentro do trauma o primeiro choque, o segundo choque, o terceiro choque. Demos vários exemplos de vítimas que ficam graves no primeiro, no segundo e no terceiro choque. Por que isso acontece? E ainda falamos sobre os princípios e preferências rapidinho, né? Para fechar com chave de ouro a nossa quinta-feira.
Inclusive, hoje é dia 1º/8, né? 1º de agosto. Maravilha, galera. Iniciando, então, o mês com uma super live e fechando a live com chave de ouro, dando uma palhinha rápida sobre o que é princípio e preferência. Ou seja, princípio é o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, e a preferência é como eu vou fazer, baseada nos 4 requisitos que eu falei, que são condição do paciente, equipamentos disponíveis, localização do paciente e conhecimento do socorrista. Levando em consideração também o princípio da não maleficência, da beneficência, da autonomia e da justiça. Fechamos com chave de ouro. Você que assistiu a live, fica ligado na próxima live. A gente vai passar para você certinho como que você vai validar as suas 4 lives para você imprimir o seu certificado na última live, para você poder adquirir o seu certificado do mini curso de lives ao vivo que a gente vai fazer aqui, de 8 horas de certificado, para você poder somar aí na sua carreira para ser um futuro socorrista. Legal, né? Show de bola. Galera, fechamos por hoje. Grande abraço. Conto com vocês na próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu!